E aí, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre vários assuntos, entre eles algumas concepções sobre resiliência, sobre seguir em frente, superar desafios, mas também quero falar sobre organização, sobre antecipar eventos, automatizar eventos, tá bom? Meu nome é Zane Roberto, hoje eu estou atualmente como advogado, já se vão indo aí para 10 anos, e nunca deixei também de ser empreendedor. Venho da informática, sou profissional em hardware certificado. Na época de que não se tinham profissionais de informática, eu fui um dos poucos que fui lá e consegui lá uma certificação e atendi o mercado por muito tempo. Depois veio aí a vocação para a advocacia, e para ser advogado um dos requisitos é fazer o bacharelado em direito. Em 2009 ingressei na Unibalsas em 42º lugar de 100 candidatos que se tinha durante 5 anos. Praticamente eu tenho 6 faltas. As minhas horas complementares já estavam completas antes do 3º ano. Sou um dos poucos, não sei se existem outros, que conseguiu fazer 2 ENAPICs pela Unibalsas. E me formei, só que antes de me formar também já estava aprovado na terrível prova do exame da OAB. Só que eu comecei a estudar para o exame da ordem no 3º semestre, no 3º período. E eu não comecei a usar o estudar para a primeira fase, porque eu pensava, eu entendi, uma concepção minha, ninguém me ensinou, de que a primeira fase seria sorte. Sorte não no sentido de não estudar, mas no sentido de cair na primeira fase aquilo que estava fresco na sua mente, aquilo que estava recente. É nesse conceito que eu chamo sorte. E de fato, o que caiu na primeira fase estava recente na minha mente e eu consegui ser aprovado. Fui para a segunda fase. Na segunda fase, sim, essa eu pratiquei ensinamentos que eu tive durante o curso, mas que lá desde o 3º semestre eu já estava lendo em manuais, sempre fui apaixonado pela prática, então eu tinha o cabeçalho, se for uma petição, excelentíssimo senhor, ainda não tinha o CPC 2015, então se tinha aí a tradição do excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, da vara civil da comarca, da cidade de tal, estado tal, a qualificação, né, fulano de tal, por meio brasileiro, estado civil, etc., dos fatos, do fundamento, dos pedidos. Então isso estava muito bem claro na minha mente quando eu fui fazer a segunda fase da ordem. E caiu uma peça sobre interdito, interdição, curatela, tutela e curatela, e eu demorei um pouco para entender qual era a peça, mas como eu manejava bem o vadimeco, achei, detectei a peça e com menos de 4 páginas eu consegui tirar 4,75. Na época a peça valia 5, consegui 4,75. Então foi uma peça, pode-se dizer que extraordinária. E eu estou aqui nesse primeiro ponto desse vídeo falando aqui para os jovens advogados, para as jovens advogadas, que vocês são vencedores, iguais a mim. Ou seja, todos vocês, ou se passaram antes de se formar, ou se passaram depois, ou se tentaram várias vezes, não existe aqui um melhor ou pior. Todos vocês têm direito a uma carteira vermelha, e que nessa carteira vermelha dá o nome de vocês de advogado ou advogada. Uma carteira que menos de 1% da população brasileira detém ela. Então é o que somos advogados e advogadas.
Porém, a minha história, a minha vida, ela não foi uma vida de pai e mãe. Eu não conheci meu pai, eu sou filho de uma mulher, como se chamava na época, uma mulher da vida, como depois foi chamada prostituta, e atualmente é interessante que o mundo muda as concepções, uma profissional do sexo. Certo é que eu não convivi também com minha mãe, já nasci em casa de pessoas estranhas, não convivi com parentes meus de sangue, tanto é que eu vim conhecer um tio meu, que nem ele soube me explicar como é isso, e conhecer um primo também meu, isso depois de muitos anos, onde eu já estava aí praticamente com uns 30 anos de idade, 35 anos de idade. Atualmente eu tenho 47 e sou casado, tenho 2 filhos, uma filha que já é casada, formada em contabilidade, um filho que concluiu o ensino médio e é empreendedor. Mas eu não quero aqui tanto falar de mim, mas eu quero falar da trajetória. Eu quero falar daquilo que eu passei e que eu desejo que vocês não passem. Quando eu saí da faculdade, a primeira causa que eu tive êxito, não que eu tive êxito, mas que o meu cliente teve êxito, porque o advogado ele não ganha nem perde causa, a meu perceber. O advogado ele leva para o judiciário de uma forma técnica, de uma forma expressiva, os anseios do seu cliente, ou que ele esteja acusando ou que ele esteja defendendo. E a primeira causa que eu ganhei saiu lá um termo. A empresa requerida depositou um valor via DJO e apareceu aquele boleto e eu disse, nossa, que coisa legal. E, na verdade, eu não sabia. O juiz despachou assim, intime-se a parte autora para manifestar o que entende de direito sobre pena de extinção do processo e arquivamento no prazo de 5 dias. Olha que dureza, né? Será que não dava para ele falar assim, tendo em vista que a parte requerida concordou com os termos da sentença e depositou em juízo o valor, determino que seja expedido o alvará para levantamento do valor ali depositado conforme o edital e que após esse levantamento intime-se a parte autora para se ela ainda entende ter algo de direito. Pô, seria muito melhor, né? Mas a leitura do livro A Comunicação Não Violenta, ela, apesar de estar acessível para todos, ela não é obrigatória. E aí eu peguei aquilo e fiquei, meu pai amado, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui estudar e fui ser humilde. Eu peguei o melhor paletó, o melhor terno que eu tinha, o melhor blazer que eu tinha de humildade. Me dirigi à secretaria, falei com a pessoa do juizado, que me atendeu super bem, e humildemente eu perguntei para ela, falei, nobríssima, teve esse despacho, mas eu não sei o que fazer. O que eu posso fazer aqui? E ela disse, doutor, aqui você vai peticionar informando que você quer que seja requerido o alvará. Aí eu falei, o que é o alvará? Porque, pasmem, colegas, na nossa época nós não aprendemos do que era um alvará. E eu não sei se hoje se aprende, tá? Então, tá bom, mas então o alvará é um requerimento de alvará. Então tá bom, então com isso eu vou estudar. Fui na internet, fiz pesquisas sobre o que era um requerimento de alvará, consegui um modelo, adaptei para a minha necessidade e aí então procedi ali com o levantamento daquele alvará. Peguei um documento, na época tinha um selo do estado do Maranhão, fui no banco, enfrentei ali uma fila para falar com alguém responsável pelo alvará. A moça disse, o senhor trouxe cópia dos seus documentos? Eu falei, não. Ela falou, mas tem que trazer cópia dos documentos, seus documentos. Eu falei, e tem que trazer? Tem. Mas não tem como você tirar a cópia aí?
Não, não tem como tirar a cópia aqui. Então tá bom. Voltei, tirei lá a cópia da minha OAB, voltei, entreguei e protocolei. Aí disse, então tá bom, agora um prazo de 48 horas aí vai estar na conta que o senhor informou. Tá bom, beleza. Naquele dia eu aprendi um procedimento que talvez você, colega novo advogado, nova advogada, ainda não aprendeu. Os tempos mudaram, são outros. Hoje, em relação ao alvará, quando você tem um depósito já feito em juízo e que esse valor é incontroverso, que você pode levantar, então você vai entrar com um requerimento simples ao juiz de direito da comarca ou ao juiz de direito do Juizado Especial Civil da comarca de Balsas, Poder Judiciário do Estado do Maranhão, o autor já devidamente qualificado, vem à presença de Vossa Excelência com fundamento aí, né, nos artigos do processo civil que são pertinentes, requerer a juntada do alvará, requerer o levantamento do alvará, dos valores depositados conforme o ID número tal. Aí você vai apontar o ID lá aonde está o documento do alvará, o documento do depósito. Pronto, termos em que pede, espera deferimento. Hoje você tem que recolher, salvo engano, R$ 40,50. Então você entra lá no TJMA, lá no gerador de custas, documentos diversos, tem lá uma parte alvará, emissão de alvará. Aí você vai clicar, vai sair lá, hoje parece-me que é R$ 40,50. Você já tem que juntar esse comprovante do pagamento junto com essa petição, senão o juiz vai dizer, intime-se a parte autora para que no prazo de 5 dias recolha as custas referente à expedição do alvará. Pronto. Aí, nessa petição que você faz, você já precisa também informar os dados bancários, a agência, conta, CPF, nome do titular, para qual esse valor vai ser destinado. Então, pode ser que você tenha uma relação com o teu cliente que você diga, olha, eu vou pedir o alvará, mas vou pedir já para direto para a tua conta, e você vai e repassa para mim os meus honorários. Então, tudo bem. Ou então você pode, pelos poderes da procuração que você tem você otorgado, você pode simplesmente informar a sua conta. Pronto, caiu na sua conta, você transfere para o cliente o percentual dele e PT saudação. Mas acredita, eu não sabia como funcionava isso. Eu sei que muitos advogados experientes sabem e podem até rir de um breve vídeo igual esse, mas eu espero que os jovens advogados, as jovens advogadas tenham isso aí como um aprendizado e jamais deixe que o fato de um advogado ser mais antigo do que você venha lhe trazer uma baixa autoestima. Eu fui também praticamente o primeiro estudante de direito a protocolar um pedido de reconsideração contra um professor, contra uma correção de prova de um professor. E o professor hoje é muito meu amigo, é um excelentíssimo advogado, admiro muito, me ensinou demais, inclusive foi minha inspiração para que na segunda fase da OAB eu fizesse direito civil. Porque ele chegou para mim e disse, Zane, todo mundo se preocupa com direito civil, porque é muita matéria, mas direito civil nada mais é do que ou uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer, ou uma indenização. Basicamente é isso, Zane. Sempre vai estar vinculado a isso. Não, beleza, pois vou fazer o civil. E aí consegui pelas instruções daquele professor. Mas, lá pelo segundo, terceiro semestre, salvo engano, teve uma questão numa prova que eu ainda não tinha muita compreensão. Uma pessoa criada sem parentes, uma pessoa que conseguiu evitar a bandidagem, a pilantragem, o crime por motivos aí alheios ao ser humano, para mim eu estava estudando ali agora, porque de fato o meu estudo foram os 5 anos da faculdade.
O primeiro grau eu fiz através de provão, o segundo grau eu fiz através de provão, fiz um vestibular presencial em que passei por uns conhecimentos que eu tinha praticamente da vida, mas eu sabia que eu estava concorrendo ali com pessoas com 18 anos, 19, 20 anos, que tinham saído do ensino médio, que vinham se preparando para uma faculdade, para um vestibular muito mais avançado do que eu. Mas eu fui ali e fiz, consegui ainda ser chamado na primeira turma. E depois disso, me chegou então a seguinte situação: poxa, mas eu não posso sair da faculdade de qualquer jeito, eu tenho que abrir um escritório de advocacia. E aí nós começamos esse escritório de advocacia, trabalhando com muito afinco, com muito estudo. Ainda hoje eu estudo, basicamente de 24 horas, eu durmo 4 a 5 horas por dia e estudo uma média de 6, 7, 8 horas por dia. Estudo defensoria, estudo promotoria, estudo magistratura, estudo prática jurídica das mais diversas áreas. E digo para vocês que são jovens advogados que vocês têm uma grande vantagem em relação a mim, porque diferente de mim, vocês não eram uma pessoa que estava destinada a ser um fracassado. Vocês não nasceram de uma filha, de uma mãe prostituta, vocês não nasceram de um pai que não quis assumir que, segundo sua mãe, você era filho de um estupro. Você não teve o afeto da sua mãe, você não teve o afeto dos seus pais, dos seus irmãos. Não. Ao contrário de mim, vocês são pessoas que têm famílias, que têm estruturas, que podem ser muito melhores do que eu. Então, compartilhem conhecimento, aprendam o dom de compartilhar conhecimento. Aquilo que para você acha que é uma coisa muito simples, pode ser que para outro seja uma coisa muito complicada, que você vai estar atendendo aquela pessoa, ensinando aquela pessoa. E acredite, não existe concorrência na advocacia. Apesar de sermos aí 1.200.000 advogados aproximadamente, e a cada ano aumentando cada vez mais, não existe concorrência na advocacia, como não existe concorrência em nenhum tipo de negócio. O que existem são profissionais que fazem um serviço diferenciado. E por eles fazerem um serviço diferenciado, eles vão ser pagos de forma diferenciada, eles vão ter clientes de forma diferenciadas. Isso é igual para todos. Eu passei praticamente 5 anos na faculdade escutando o professor de criminologia dizer: olha, o Zani é uma anomalia do sistema, o Zani era para ser um criminoso, era para ser um chefe de tráfico. Mas cá estou eu, na qualidade de um advogado, na qualidade de uma pessoa que tem uma família e que fui basicamente o primeiro que entrei com um pedido de correção de prova, porque eu não concordei naquele momento de que aquela questão eu tava me sentindo injustiçado. E eu lembro que eu cheguei para o meu amigo, meu nobre professor, e disse: professor, reconsidere isso daqui, professor. E ele disse: não vou reconsiderar porque a questão está aí, se for o caso você procura correção. Eu falei: tudo bem. Eu fui procurar, era o Jorge Lander, na época. O Jorge falou: olha, Zani, advogados iguais a você, que vão ser advogados no futuro, é que vão fazer a diferença. É que vão ter R$1.000 de indenização e vão dizer para o juiz: excelência, R$1.000 não é um valor que se considere. Aumente esse valor, excelência, então eu vou recorrer aqui. Então, vamos levar essa tua situação para a banca. Nessa banca de 3 professores, eu acabei sendo compreendido por 2 e incompreendido por 1, e tive a majoração do 0,25 daquela questão. E, salvo engano, eu tinha tirado 9,75 na prova, e eu estava insatisfeito por conta do 10, porque eu precisava. Para mim, eu queria o 10, não porque ia fazer tanta diferença, mas porque eu notei que ali não estava uma pergunta que eu consegui compreender. E olha que eu li e leio muito. Hoje eu e aquele professor somos grandes amigos, nos encontramos
esporadicamente na rua, paramos, conversamos, admiramos um ao outro. Eu admiro muito mais ele porque é um processualista excelso, é um processualista que, a quem dera o nome dele pudesse ser indicado aí à Suprema Corte do nosso país. Com certeza a Suprema Corte teria uma pessoa que é de fato um legalista, um processualista que se atém àquilo que foi considerado pelo Legislativo. Então, jovens advogados, a dica de hoje é essa. Estamos indo aí para 21 minutos. Quem ficou comigo aí até o final, te agradeço, tá? Espero que você saiba como proceder com um requerimento de um alvará. De forma a fechar essa situação, nós temos uma petição inicial, uma contestação, depois da contestação temos uma réplica, da réplica vem praticamente a sentença, obviamente, ou pode ter alguma instrução em julgamento, beleza, mas tem a sentença. Se não houver recurso, a sentença transitou em julgado. Se existe algum valor a ser pago, a parte contrária tem ali 15 dias para fazer o pagamento. Ela não fez, nós temos que entrar com o cumprimento da sentença. Entramos com o cumprimento da sentença. A parte é intimada, não houve embargos à execução, embargos ao cumprimento da sentença, ela faz o depósito, tudo bem. O juiz novamente nos intima, a gente protocola um pedido de levantamento de alvará, informa a nossa conta bancária ou a conta bancária do cliente, recolhe as taxas do TJMA e, poucos dias depois, o dinheiro está na sua conta ou na conta do teu cliente, caso encerrado. Estou falando isso aqui hoje, dia 12 de fevereiro, é um domingo, às 1h54 da tarde. Nós temos aí colegas que são candidatos aí à lista ao quinto constitucional, a ocupar uma vaga de desembargador pelo quinto constitucional. Espero que no futuro esses colegas que irão ingressar nessa parte possam atentar e junto à corregedoria possam propor a automatização desse tipo de procedimento, porque uma coisa é o juiz, o dinheiro foi depositado, já houve o trânsito em julgado, o dinheiro foi depositado, então para que cargas d'água um juiz precisa emitir um despacho dizendo intime-se a parte autora para que no prazo de 5 dias ela manifeste o que entende de direito sob pena de arquivamento do feito. Sabe, qual é a função jurisdicional de um tipo de decisão dessa? Não há sequer uma decisão. Aí o advogado vai entrar com pedido de levantamento de alvará, mas não seria muito mais simples dizer assim, olha, intime-se aí a parte autora para que ela proceda com o recolhimento das custas de alvará, ela apresentando as custas do alvará, juntamente com uma petição em que concorda com os valores ali, já sei, não, eu não estou aqui tentando ensinar juiz, jamais. Mas, nobre desembargador, espero que você escute esse áudio, escute esse vídeo. Nobre desembargador, atenta quando você estiver lá, atenta para isso, atenta para essas automações, essas otimizações que fazem toda a diferença, que podem fazer toda a diferença no sistema, tá bom? No mais, eu vou escrever aqui apenas uma frase. Fiquem com Deus. Sempre. E contem comigo, tá bom? Valeu, e por hoje era isso.